Já está melhor. Vamos dar início agora à nossa quinta aula de Geografia do quarto bimestre, Circulação Atmosférica. Certo, pessoal? Lembrando que nós teremos só essa, e a próxima aula da próxima semana, na sequência nós teremos a nossa avaliação bimestral. Lembrando ainda que eu coloquei nos grupos de vocês do WhatsApp uma lista com os alunos que estão em recuperação ou ficaram devendo ponto no primeiro e no segundo bimestre, certo? Com atividades para que sejam feitas. Aguardo a execução dessas atividades. Poucos são os alunos que tentaram entrar em contato comigo, que falaram comigo sobre essa atividade. Então, caso não seja feita essa atividade, o aluno irá passar para a recuperação final, no final do ano. Caso também não realize, essa é aquela situação que nós já conversamos, né? Que o aluno vai ficar classificado, não vai ser reprovado, mas em compensação vai ser classificado. A classificação, ela pode o quê? Ela pode postergar uma reprovação. Você pode não ser reprovado em 2020, contudo, em 2021 ou 2022, dependendo de cada caso, se você não conseguisse recuperar as notas de 2020, tudo que você fez nesses outros anos pode ser perdido. Então, nada mais aconselhável do que tentar resolver a vida logo de imediato, né? Vamos lá, dando sequência aqui, lembrando, pessoal, pois não. Sim, essa lista. Por favor, quem estava na lista me procura no privado. Lembrando que essa aula está sendo gravada, para na sequência nós colocarmos no Classroom. E o que é, então, a circulação atmosférica, né? Circulação atmosférica é um processo de movimentação do ar, ou das massas de ar, ocasionado pelas diferenças de pressão e temperatura existentes na atmosfera terrestre. A gente já conversou sobre isso na aula passada um pouquinho, né? Aquele negócio da pressão, uma área com maior pressão, uma área com menor pressão. Então, as massas de ar elas vão tender a ir de um local onde tem muita pressão para um local onde tem menos pressão. Lembra do exemplo que eu coloquei sobre a questão da sala lotada lá do Creuza, né? Quando a sala lotada, se eu colocar todos os alunos dentro de uma sala do Creuza, aquilo ali vai ser uma área de alta pressão. Eu nem vou precisar solicitar que saiam da sala. Quando eu abrir o portão, todos automaticamente, ou boa parte deles, automaticamente vão ser expulsados daquela área de alta pressão para uma área de baixa pressão, que seria o terraço lá, o terreiro, né? Mesma coisa. Essa movimentação dessas massas de ar que vai gerar os ventos, como a gente observa aqui nos coqueirais aqui, sendo movidos, né, balançados pelos ventos. Existe uma regra básica, que a gente, por vezes, a gente observa em casa e a gente acaba não atinando, mas o ar mais frio, ele tende, ou ele costuma, por ele ser mais pesado, ele costuma descer, certo? Então, por isso que quando se vai colocar um ar-condicionado na casa, ou numa loja, ou qualquer outro canto, se coloca na parte mais elevada da casa, da parede. Por quê? Porque aquele ar frio vai descer. Se eu colocar o ar-condicionado na parte mais inferior, o que é que vai acontecer? Somente os pés vão ficar gelados, porque o ar frio ele não vai subir. Pelo menos com a grande intensidade, ele não vai subir. Ele vai tender a se concentrar na parte mais baixa. Em compensação, o ar quente, por ele ser mais leve, ele costuma subir. Lembra dos balões, né? Os balões que as pessoas inflam com ar quente? Quando se coloca, para ele elevar, subir mais, eu acendo mais a boquinha lá onde está emitindo o fogo, aquele ar que está dentro do balão vai ficar mais aquecido, consequentemente o balão vai ser elevado, vai subir, certo? Então, a primeira regra que a gente tem que atinar: ar frio vai descer, ar quente vai subir. A quente sobe, a frio desce. O que propicia a movimentação e a formação dos ventos? Pois não. O ar é mais pesado, né? Por isso que ele desce. Mas por que, por exemplo, quando a gente está em cima de uma montanha, o clima é mais frio do que tá no solo, digamos assim? Certo, foi mais ou menos o que a gente tentou falar na aula passada. Vocês imagina que esse desenho aqui, onde tem a área de baixa pressão, esses três tracinhos, seja uma montanha.
É só imaginar, usar um pouquinho a cabecinha para tentar imaginar aqui. Sei que não é, mas vamos imaginar. Então, se aqui é uma montanha e esses azuis, esse traçado vermelho fosse a atmosfera, o que é que a gente ia observar? Aqui no topo, lá no pezinho dela, aliás, na base dela, nós vamos ter uma quantidade razoável de tracinhos vermelhos. Então, aqui na base dela, nós vamos ter o quê? Muita pressão atmosférica. Em compensação, lá no topo, a gente quase não vai ter o tracinho vermelho, que seria a atmosfera. Então, aqui nós vamos ter uma baixa pressão atmosférica, certo? Ou seja, um pacote de massa de ar, de vapores, de gases, de todos os elementos que estão compostos na atmosfera, eles são menores aqui no topo do que lá embaixo, lá na base, certo? Então, esse fator que vai levar a que quanto mais eu subo, eu vou baixar minha temperatura. Agora, contudo, esse ar que ele está frio aqui, na parte mais elevada da montanha, ele vai descer. Ele vai procurar uma área mais abaixada. Em compensação, o ar mais quente aqui, que vai estar no pé da montanha, ele vai ascender, vai subir. Certo? Por quê? Porque ele é mais leve. E o mais pesado, que é o ar frio, ele vai descer. Isso é a gravidade normal dos processos. Quando se tem a formação de uma massa de ar fria, a gente diz que aquela área onde tem o ar frio, ele está formando uma área de alta pressão. Por quê? Porque se o ar está frio, ele está descendo, ele está se concentrando em um ponto aqui embaixo. Então, se ele está se concentrando em um ponto, pelo menos em algum determinado momento, claro que ele chega aqui, ele vai embora. Mas ele está se concentrando. Então, quando nós temos uma área de alta pressão, nós queremos dizer que esse ar que está formando essa área, ele é um ar frio. Quando nós temos uma área de baixa pressão, é porque esse ar que está formando essa área é um ar quente. Porque o ar que estava aqui, ele foi embora. Ele acendeu e foi embora. E aqui ficou momentaneamente sem ar, sem um pacote atmosférico. Contudo, vai acontecer o quê? Essa área de alta pressão vai procurar chegar aqui na área de baixa pressão. E do mesmo jeito, essa área de alta pressão, quando sobe, ela sobe quente e úmida. Quando ela chega lá em cima, ela esfria. Lembra lá do fundamental, quando a gente estava estudando sobre a formação das nuvens, né? Esquenta, vaporiza, quente, chega lá, esfria, precipita. Então aqui, esse vapor d'água, esse vapor de ar, esse ar quente subiu, chegou lá em cima, ele esfriou, desceu. Não são duas coisas distintas, não. Isso faz parte do mesmo processo, é um processo aqui. Esquentou, subiu, formou uma área de baixa pressão. Subiu, esfriou, desceu, formou uma área de alta pressão. Essa área de alta pressão vem para cá e forma tudo de novo. Isso se chama uma célula de circulação atmosférica, esse processo. Uma área de baixa pressão e uma área de alta pressão vai ficar todo o tempo se comunicando. Certo? Aqui é a mesma imagem representando uma área de baixa pressão. Ó. Aqui nós vamos ter o quê? Os ventos convergentes. Por que convergentes? Eles estão se unindo, ó, convergência. Então, no topo, na superfície, ele está convergindo, ele está se unindo. Ele une, acende e lá em cima ele diverge. Que é justamente nessa gravura aqui. Ele vem, ó, ele vem, se encontra lá, acende, ele sobe e lá em cima ele diverge. Então, na base dele vai se formar uma área de baixa pressão. Por quê? Porque esse ar ele não está ficando acumulado aqui. Essa massa de ela está chegando e está subindo, está indo embora. Certo? No próximo, a gente está vendo o inverso. Ó. Áreas de alta pressão. É o contrário. Lá em cima, nós vamos ter a convergência. Ele vem lá em cima, ele converge. Ele vai ter um processo de subsidência, né, de descida. E lá embaixo ele vai convergir. Certo? Então aqui ele vem, converge aqui em cima, vai descer e vai divergir, certo? Vai se afastar. É o processo inverso. O processo de alta pressão é o processo inverso do processo de baixa pressão. A baixa pressão na base, ele converge, no topo ele diverge. Na alta pressão, na base ele converge, no topo, na base ele diverge, no topo ele converge, certo? Existe um fenômeno chamado fossa de Coriolis. Isso aí, o professor
o professor de física de vocês, que ele tem mais propriedade para explicar isso para vocês. Mas, basicamente, ele tem a ver com o processo, com a força, com a primeira lei de Newton, que ele diz que da lei da inércia, né? Que os corpos, quando eles estão parados, eles tendem a ficar parados, e os corpos, quando estão em movimento, eles tendem a ficar em movimento. Por exemplo, você está dentro do ônibus, aí o ônibus, você está parado, mas você está parado dentro do ônibus, mas seu corpo está em movimento. O ônibus está se movimentando. Quando o ônibus freia, então, como você não é o ônibus para. Você é um corpo dentro do ônibus. Então, você estava em movimento, o ônibus freou, o ônibus está aqui, você está no ônibus. Quando o ônibus freia de uma vez, o que é que acontece com você? Você tende a ir para frente. Então, se você estava em movimento, com o ônibus parou, você tende a ir para frente. É mais ou menos essa lógica da força de Coriolis. O que é que ela diz? Para a geografia, o que é que vai implicar? Na geografia, vai implicar o quê? Que as massas de ar, elas vão no hemisfério norte circular no sentido anti-horário, elas vão circular no sentido anti-horário, nesse sentido aqui, no hemisfério norte, e no hemisfério sul, elas vão circular no sentido horário, certo? Lembra, até teve um episódio do Simpson, que o Bart, ele queria mostrar, ele estava lá na América, ele queria chegar, dizer que quando ele descia, fosse lá para o México, ele ia dizer que a água do ralo ia circular, o ralo ia girar no sentido contrário, né? Diferente do que estava acontecendo. Pois não. Desculpa lá atrás aqui, tive que sair e voltei agora. Tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Eu vou colocar isso aqui no Classroom, tá ok? Só acompanhar. Foi só um iniciozinho. Então, aqui o mesmo exemplo que eu coloquei, só que com imagens reais, né? Certo? Aqui nós observamos o furacão Catarina, no hemisfério sul. Então, se vocês observarem, a massa de ar está circulando no sentido horário, ó, no sentido do ponteiro do relógio, como diz o alagoano. Volta. Está circulando aqui no sentido horário. E o furacão Katrina, no hemisfério norte, ó, no sentido anti-horário. São dois furacões distintos, apesar do nome ser parecido, mas são distintos. Certo? Aqui, ó, no hemisfério norte ele está circulando nesse sentido, no hemisfério sul ele está circulando nesse sentido. Se um dia aparecer numa prova, em algum concurso, algum vestibular, no Enem, alguma coisa, só por essas duas imagens você consegue dizer se o furacão, né? Não necessariamente furacão, mas essa circulação atmosférica, esse ciclone, ele está sendo formado no hemisfério norte ou no hemisfério sul. Se for no sentido horário, você pode dizer, bater o pé no chão e dizer que é no hemisfério sul. Se for no sentido anti-horário, você pode bater o pé no chão e dizer que é no hemisfério norte. Como se diz, caixão e vela preta, não tem para onde correr, não. Professor? Pois não. Onde ocorre mais esses furacões? No sul ou no norte? Certo. Aquela mesma lógica, quando a gente falou, se eu não me engano, acho que foi na aula passada, quando eu perguntei daquele negócio por que no hemisfério norte a temperatura mais baixa era mais baixa. O hemisfério norte é o hemisfério que tem mais continentes, tem mais terra. Então, como os continentes eles tendem a aquecer mais rápido e esfriar mais rápido, no hemisfério norte vai ter incidência muito maior de furacões e ciclones, certo? No hemisfério sul tem poucos, certo? Aqui no Brasil menos ainda, porque os furacões eles tendem a acontecer mais nessa região mais abaixo dos trópicos, né? Nas latitudes medianas, não nas baixas latitudes, porque nas baixas latitudes basicamente a temperatura é alta. Tanto que quando acontece um suposto ciclone, furacão aqui no Brasil, geralmente é na região sul. Quando às vezes sobe um pouquinho na região sudeste, um pouco na parte mais sul da região sudeste, mas geralmente na região sul. Aqui no Nordeste não se caracteriza furacão, nem ciclone. Pode até ser uma circulação mais com um certo grau de velocidade maior, mas furacão não, tá certo? Aqui é um videozinho de 3 minutos que ele tenta explicar para vocês o efeito Coriolis, certo? Ele não tem áudio, só tem um áudiozinho no final, mas na verdade o áudiozinho em inglês não quer dizer nada não. Só para vocês verem a movimentação, como é que acontece. Esse
suposto desvio, né? Lembrando que essa força Coriolis é uma força aparente, ela não de fato ela existe, né? É mais ou menos isso aqui, ó. Se você está aqui, o planeta Terra ele está girando, né? Ele está girando assim, ele gira nesse sentido, de oeste para leste. Se o Sol ele vem de leste para oeste, o Sol vem de leste para oeste, é porque a Terra está girando de oeste para leste. Aí você imaginar um ponto aqui, ele está no Equador e ele está se deslocando em linha reta, está se deslocando em linha reta, certo? Ele está se deslocando em linha reta no Equador. Contudo, a Terra está girando, ó. A Terra não está girando? Aí o que é que acontece? Ó? Quando ele vem em linha reta, a Terra está girando, ó. Ele aparentemente ele tem uma movimentação. Ele vira o anti-horário, ó. Ele saiu daqui, ó. Ele tem uma linha torta? Na verdade, ele está fazendo uma linha reta. Para ele, o corpo ele está reto. O que está se movimentando é a Terra. Ele está indo reto aqui, ó. Aí a Terra está se movimentando. Quem está olhando vê que ele faz isso aqui. Do mesmo jeito embaixo, ele está aqui reto, ele vem para cá. Só que como a Terra está se movimentando, ó, ele vem para cá, sentido horário, certo? Esse vídeo, pois não. É você que tem que marcar aí, viu? Você tem que selecionar para marcar, porque provavelmente você colocou para ficar só aparecendo eu. Eu vou colocar o vídeo aqui, né? 3 minutinhos, eu acho que dá para a gente entender essa força, tá ok? Ó, o cara joga a bolinha em linha reta, o outro consegue pegar, eles estão parados. O cara joga pro outro, ele consegue pegar tranquilamente. Linha reta. Aí quando começa a movimentar, ó, ele jogou reto, mas o cara não consegue pegar. Olhando por cima. Eles estão jogando reto. Estão olhando para frente e jogando reto. Só o que foi que que é que está se movimentando? É o corpo deles que está se movimentando, né? Como se fosse a Terra se movimentando. O planeta Terra, ó. Tá reto. É um movimento aparente. Aí tá mais veloz, aí que a gente vê mesmo o movimento, ó. Mas na verdade ele jogou reto. A bola está fazendo um trajeto reto. Depende do seu ponto de referência. É. Bacana esse tipo de experimento. Pois é. É, porque tá muito veloz aí, né? É só olhar para o que tá atrás deles, né? Pronto, basicamente é isso. Tem um finalzinho, não tem muito mais coisa, não. Então, esse movimento, né, essa movimento aparente, essa força Coriolis, ele vai propiciar também aquele desenhozinho, né, que a gente mostrou lá no começo. Isso aqui. Isso aqui é propiciado pela força de Coriolis. No hemisfério sul, ele vai girar no sentido horário, igual o ponteiro do relógio. No hemisfério norte, ele vai girar no sentido anti-horário. Essas circulações atmosféricas, elas vão formar basicamente 3 tipos de célula, que a gente chama células de circulação atmosférica, certo? Por que vai formar essas células? Imaginou que cada pontinho desse aqui, cada areazinha dessa aqui é o quê? Na interseção entre uma célula dessa e a outra, nós vamos encontrar uma área de baixa pressão, nesse vazio aqui, ó. Áreas de baixa pressão, áreas de baixa pressão. Então, onde ele sobe, onde ele está ascendendo,
ele vai ter uma área de baixa pressão. Onde ele está descendo, nós vamos ter uma área de alta pressão. Aqui, onde ele está ascendendo, uma área de baixa pressão. Onde ele está com a força de subsidência, né, descendência, ele está numa área de alta pressão. Aí, basicamente, nós temos três células. A célula tropical, que ela vai ocorrer aqui, ó, entre os trópicos, que é uma célula de muita energia, né, muito quente. A célula de Ferrel, que é essas células aqui de latitudes medianas, que elas vão acontecer abaixo dos trópicos e acima dos polos. E as células polares, que elas vão acontecer justamente nos polos. A célula tropical ela é mais conhecida como célula de Hadley, certo? Como eu já falei, ela ocorre nas zonas de baixa latitude, ou seja, entre o Equador e os trópicos, né? Tanto o Trópico de Câncer como o Trópico de Capricórnio. Como eu recordo que nós mostramos na aula passada, essa área intertropical é a área que tem mais a incidência de calor. Consequentemente, maior incidência de vegetação e maior incidência de animais, né? Ou seja, mais verde, mais seres vivos, mais animais, mais vida, certo? Mais energia. A célula de ferro é naquela região que a gente chama temperada, né? Que é tudo mediano. Tem momentos quentes e momentos menos quentes, né? Ocorre em zonas de médias latitudes, caracterizando o movimento de ventos que ocorrem próximo à superfície em direção aos polos, certo? E por último, a célula polar, que é naquela região muito, mas muito fria mesmo, que tem uma baixa incidência de calor. Ela ocorre nas zonas de altas latitudes. Lembrando, quanto menor a latitude, maior a temperatura. Quanto maior a latitude, menor a temperatura. É inversamente proporcional. Né? A menor latitude é onde? No Equador. Maior latitude é onde? Nos polos. Certo? Então, o que é que ela acontece? Ela é mais próximas dos polos, elas são massas de ar que são oriundas de outras células, ou seja, as outras células, como sempre se procurou equilíbrio, as outras células vão procurar uma área mais fria e essa área mais fria vai procurar uma área mais quente também, certo? Ao chegarem nos polos, elas são carregadas de umidade e sofrem uma brusca queda de temperatura, dispersando-se assim para as regiões tropicais, provocando ocorrências de fenômenos climáticos associados a frio e a elevada umidade. Por vezes acontece na região sudeste, às vezes até na região no sul do nordeste, às vezes, da chegada de uma massa de ar fria, né? E essa massa de ar fria traz um decréscimo da temperatura razoável. Aqui no Ceará, basicamente não acontece, pela nossa proximidade do Equador. Contudo, as massas de ar frio chegam. Só que a variação de temperatura não é tão expressiva, né? A gente não chega a observar tanto. Dependendo também da estação do ano, né? Quando é no período de inverno, a gente consegue até observar que as noites acabam ficando mais frias, mas no período diurno nem tanto. Aqui nós observamos outra gravura das células, né? Células de Hadley, células de Hadley, células de Ferrel e as células polares, né? Então, nos dois lados. Isso aqui vai acontecer continuamente aqui, ela vai circular. Não existe só um, existe duas células de Hadley. Na verdade, aqui é só didaticamente, isso aqui não é dizer que só existe aqui. Ela está acontecendo continuamente, em todo esse processo aqui, ó, circundando a Terra, a célula de Hadley está circundando a Terra aqui, ó, do Equador para o norte e do Equador para o sul. Do mesmo jeito a de Ferrel, está circulando a Terra todinha. Do mesmo jeito a polar também. Então, toda essa circulação atmosférica ela vai propiciar o quê? A troca de calor, né, de temperatura, e também a formação dos ventos, das brisas, formação das chuvas, das frentes, né, frentes frias, frentes quentes. A gente vai ver um pouquinho mais. Circulação do ar nos centros de baixa e alta pressão, certo? É mais ou menos o mesmo desenho, a mesma gravura que foi apresentada anteriormente, ó. Só que aqui tem duas nomenclaturas um pouco diferentes. Aqui nós estamos vendo uma área de baixa pressão, certo? Então, o ar, ele vem, ascende, lá embaixo ele vai, lá em cima ele se diverge. Então, aqui é como se fosse formando isso aqui, ó. Se você estivesse lá de cima olhando, ele está formando isso aqui. Isso aqui a gente chama de depressão, não sei se eu acho que não dá para ver, mas é depressão, ou ciclone. Toda vida que se fala em ciclone,
a gente fala de uma área de baixa pressão, certo? Toda vida que a gente fala de anticiclone, a gente fala de uma área de alta pressão, que ele está vindo lá de cima, ó, quando chega embaixo ele se dispersa, certo? Então, pessoal, ó, em um centro de baixa pressão, que a gente chama também de depressão, ocorre a convergência e ascendência do ar. Esse efeito vai causar uma instabilidade atmosférica, ou seja, numa área de baixa pressão, a tendência é que ocorra uma instabilidade atmosférica, ou seja, que tenha trovões, tenha chuvas, tenha precipitações, dependendo da latitude. Nós não podemos ter neve, podemos ter tornados, podemos ter furacões, então vai depender tudo da posicionamento geográfico, da altitude, de vários outros fatores. Mas uma área de baixa pressão ela vai propiciar uma instabilidade atmosférica. A gente observa às vezes, não sei, quem é do interior pode ter visto, que às vezes você está no interior, aí o dia está muito quente, mas muito quente, aí você está lá no terreiro, sentado, fazendo nada, olhando para o tempo, aí da hora para outra as folhazinhas começam a girar. Do nada começa a girar. Ela gira, 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 gira. Se for com mais força, forma até essa caudazinha de poeira. Isso é um ciclone. O que é que está acontecendo? O ar está esquentando e está ascendendo, está subindo. E ele fica circulando desse jeito, certo? Já ao contrário, numa área de alta pressão, ou seja, no anticiclone, é um movimento de subsidência, né, de descida, e lá embaixo com a divergência do ar, estão se afastando. Vai formar uma área de estabilidade atmosférica, ou seja, na área de alta pressão, dificilmente você vai encontrar precipitação, você vai encontrar chuva, certo? Então, quando se tem alta pressão, é sinal que nós não vamos ter chuva. Quando se tem alta pressão, é sinal que pode ter chuva. Só que, como eu já falei anteriormente, não é só um fator que vai ocasionar isso, uma série de outros fatores. Mas, basicamente, baixa pressão traz chuva, alta pressão não traz chuva. A gente falando aqui para o Ceará, para o Nordeste. Aí ciclones e anticiclones, né? Enquanto ciclones também. Enquanto ciclones representam áreas de baixa pressão atmosférica, ou seja, uma zona de convergência de ventos, os anticiclones representam áreas de alta pressão atmosférica, ou seja, uma zona de dispersão de ventos, certo? O sistema de baixa pressão, ou ciclones, representa regiões de instabilidades caracterizadas por chuvas intensas e fortes ventos. Já o sistema de alta pressão ou anticiclones representa regiões de tempo estável, normalmente seco e sem a presença de nuvens. Por que eu disse que depende da questão da chuva? Porque aqui no Equador, nós somos uma área característica de baixa pressão. Nós temos baixa pressão atmosférica, de um modo geral. Por quê? Porque é uma das regiões mais quentes do planeta Terra, então essa massa de ela vai ascender. Então, se está dizendo que uma área de baixa pressão ela vai trazer chuvas intensas e fortes ventos, por que no Ceará não tem? Aí tem uma série de outros fatores, né? Que a gente não vai conversar agora, mas tem uma série de outros fatores. Por exemplo, a tipo de vegetação que é característica, a troca de umidade da atmosfera com o solo, a altitude, no caso, áreas mais de depressão tem mais quente, a proximidade do Equador, proximidade do litoral, né? Que áreas litorâneas têm mais chuva do que áreas mais interioranas. Então, são uma série de fatores, certo? Frentes frias e frentes quentes, né? Que vez por outra a gente escuta, quando se está fazendo a previsão do tempo, aí a moça diz assim: hoje nós temos a incidência de uma massa de frente fria chegando a tal local, ou então uma massa de frente quente. Sim, geralmente você fala isso. Mas o que vem a ser frente fria e frente quente? Basicamente é o quê? Um pacote atmosférico, um pacote, uma quantidade de massa de ar que ela vai ter características mais quentes ou mais frias. Se ela tiver uma característica mais fria, a gente diz que é frente fria. Se ela tiver mais características mais quentes, a gente diz que é frente quente. Então, frentes de ar configuram um fenômeno climático resultante do encontro de duas ou mais massas de ar, certo? Então, vou ter duas ou mais massas de ar. Elas vão se chocar, uma quente e uma fria. Se for duas quentes, não tem para onde correr, vai ser massa de ar quente. Se for duas frias, vai ser massa de ar fria. Agora, se for uma quente e uma fria, a que tiver mais força, que tiver mais energia, ou que se for maior, ela vai prevalecer sobre a outra. Então, se eu tenho uma massa de ar fria maior do que uma massa de ar quente, ela vai prevalecer.
Então, as características dela vão prevalecer com as características da massa de ar quente. Se for inverso, as características da quente vai prevalecer, né? Então, geralmente, essas duas massas de ar possuem características e locais distintos, né? Costuma acontecer da seguinte forma, basicamente. Uma massa de ar quente, advinda da zona intertropical, encontra-se com a massa de ar fria, proveniente dos polos, certo? Basicamente é isso. Massa de ar quente vai ser intertropical, massa de ar fria dos polos. Por que basicamente? Porque se a gente lembrar essa imagenzinha aqui, ó. Pronto, essa imagenzinha aqui. Aqui no Equador é a área mais quente, certo? Contudo, a gente observar assim, aqui nos trópicos, ela é menos quente que o Equador. Contudo, ela é mais quente do que o polo. Então vai depender do seu ponto de referência, certo? Então, nós vamos observar que aqui no Equador é mais quente que todos, né? Claro, mas aqui nos trópicos, trópico norte, trópico sul, trópico de câncer, trópico de capricórnio, vai ser menos quente que o Equador, mas em compensação mais quente do que os polos. Então, essa circulação vai depender também do ponto de referência, de onde você está vendo, de onde é que essa massa de ar fria ou quente está chegando, né? Esse encontro entre essas duas distintas massas de ar forma diversas frentes, né, cujas características vão depender do tipo de massa que prevalecerá. Nesse encontro, podendo surgir assim, uma frente fria ou uma frente quente, né, que é mais ou menos essa imagem aqui. Ó. Nós temos uma massa de ar frio, ela indo de encontro com a massa de ar frio indo de encontro com a massa de ar quente, certo? Dependendo da energia que cada uma tiver, uma vai prevalecer sobre a outra. Aqui uma imagem de satélite. Nós temos uma massa de ar quente aqui embaixo, que é geralmente no vermelhozinho com essas bolinhas. E a massa de ar frio aqui em cima, que é geralmente uns triângulozinhos azuisinhos, certo? Aqui nessa briga dessas duas aqui, ó, no caso, como eu disse, depende do ponto de referência. Aqui para o Brasil, para a região sudeste, o que foi que prevaleceu? A massa de ar fria. A massa de ar frio chegou. Ela não deixou a massa de ar quente chegar. Nesse exemplo aqui, ó, a massa de ar frio chegou primeiro, não deixou a massa de ar quente chegar. Poderia acontecer o contrário, poderia, mas nesse exemplo aqui, o que é que está acontecendo? Prevaleceu a massa de ar frio. Então vai ser frio e seco. Aqui, essa circulação atmosférica, essa ascendência e subsidência desse pacote de atmosfera, ela vai formar também as chuvas, né? As precipitações. Então, quanto à gênese, né, da formação, ou seja, o seu nascimento, a forma que a nuvem foi formada, as chuvas podem ser basicamente de três tipos. Elas podem ser chuvas convectivas, chuvas frontais ou chuvas orográficas, ou de relevo. A gente falou até sobre essa daqui na aula passada, certo? Então, chuvas convectivas, basicamente é o quê? Evaporou, precipitou. Eu tenho uma área que está quente, ocorre evaporação e a evapotranspiração da vegetação. Esse vapor de água ascende, né? Chega lá numa área mais elevada da atmosfera, temperatura baixíssima, ela condensa e precipita. Então, chuva convectiva, geralmente no mesmo local ou próximo ao mesmo local, simplesmente o peso da nuvem faz a chuva cair. A nuvem fica concentrada, pesou demais, os fragmentos d'água, as gotículas d'água ficam pesadas, ela chove naturalmente. É um processo natural da nuvem mesmo, sem nenhuma intervenção humana, né? Nenhuma intervenção externa. Subiu, pesou, choveu. Já no segundo, chuvas frontais. Nós vamos ter uma massa de ar quente e uma massa de ar frio. Quando ocorre esse choque, por exemplo, a massa de ar quente está em forma de vapor. É bem mais quente esse ar aqui. Quando ocorre esse choque, ele vai propiciar o quê? A área onde está ocorrendo esse choque, esse ar que estava muito quente aqui, ele tem um resfriamento rápido. Forma também a precipitação. Então, as frontais são quando nós encontramos duas massas de ar que se chocam. Aí vamos ter precipitação. E as chuvas orográficas, ou de relevo, é quando vem esse pacote de nuvem, né, esse pacote atmosférico, e ele encontra um obstáculo, geralmente uma montanha, um relevo. Então, como ele vai encontrar um obstáculo, ele vai esbarrar e vai, mecanicamente, vai provocar o quê? A chuva.
Então nós vamos ter um lado barlavento, que é o lado chuvoso, o lado verde da montanha, do morro, e o lado sotavento, que é o lado sem chuva, o lado seco. Lembra que até se falou lá da Serra da Ibiapaba, da Costa da Ibiapaba, aí se falou na região aqui do Ceará, é quente e úmido, tem até a Gruta do Bajara, né? E no lado do Piauí é sequíssimo lá, né? Tem alguém com o microfone ligado. Aí aqui, um assunto interessante que teima em cair em qualquer vestibular que você fizer, que teima em cair qualquer Enem, sempre vai ter uma questão ou outra que é o El Niño e a La Nina. Pois não. E lembrando que é uma circulação geral da atmosfera. O fenômeno acontece em modo mundial. Então, uma coisa que está acontecendo por vezes no outro lado do mundo pode sim influenciar aqui no Ceará. É justamente o caso do El Niño e da La Nina, né? Que tem impacto direto aqui para a gente, para as nossas chuvas do Ceará. Isso que eu achei interessante trazer. El Niño e La Nina, né? Uma professora Alba deve falar melhor do que eu. La Nina, não, El Niño e La Nina. O El Niño é um fenômeno resultante do aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico, da costa do litoral do Peru, onde geralmente as águas são frias, certo? Então a gente vai ver um mapa mais na frente, vai tentar entender melhor. Mas, de modo geral, as águas do Oceano Pacífico, no lado oeste aqui da América do Sul, elas tendem a ser um pouco mais frias, certo? Em determinados momentos, períodos, acontece que essas águas elas ficam mais quentes. Então, modifica totalmente o processo de circulação atmosférica no Oceano Pacífico. E esse fenômeno vai propiciar uma série de mudanças climáticas a nível mundial, principalmente aqui na região do Hemisfério Sul, principalmente nas Américas, na América, na África e na Oceania. Mas acontece também no Hemisfério Norte também, certo? Mas com maior força mesmo no Hemisfério Sul. Esse fenômeno produz algumas massas de ar quente e úmidas, que geram algumas chuvas na região do entorno, com a diminuição do regime de chuvas em outras localidades. Então, El Niño vai propiciar mais chuvas em uns locais e menos chuvas em outros locais. Aqui seria as duas gravuras do El Niño, né? Então, num momento normal, se a gente observar quanto mais avermelhado, quanto mais alaranjado, estaria mais quente. Então, no momento normal, ó, ela está alaranjada. Em momentos de El Niño, essa água ela está avermelhada, ou seja, esquentou mais. Se a gente observar aqui, a célula de circulação que está acontecendo, ela está acontecendo aqui, ó, mais ou menos, um pouco mais da metade ela está ascendendo um pouco mais da metade aqui da fronteira entre a América e a Oceania. Quase já próximo da Oceania. Está ascendendo aqui, está descendo fria, está descendo aqui, ó. Contudo, ela sobe quente e úmida, desce fria e seca. Então, em um momento normal, essa massa de ar vai descer lá para o lado do Peru, frio e seco. Quando acontece o El Niño, essa célula vai ser prolongada, ela vai crescer, ó. Ela vai já ascender lá pelo lado, é, é, lá pelo lado do meio do Oceano Pacífico. Ela fica dividida, ó, tá vendo? Aqui ela ficava bem aqui, essa célula vai ficar muito maior, ó. Então, o que é que acontece? Ó? Ela está acendendo aqui no meio, por quê? Ela vai acender onde está mais quente. Se o que está mais quente está mais próximo aqui da Oceania, ele vai acender aqui. Vai ficar na área de baixa pressão. Como ela fica mais quente no meio do Oceano Pacífico, ela vai acender aqui no meio. E vai haver o quê? Uma divergência aqui. Ó. Então, aqui, quando ela vai divergir, ela vai descer mais lá para frente, ela vai trazer umidade. No caso do Peru. Outro fenômeno que acontece é isso aqui, ó, essa marquinha azul aqui. Isso aqui são águas extremamente frias que vêm do fundo do oceano, mas também riquíssimas em nutrientes. A gente chama elas de termóclinas, certo? Então, quando as águas, no momento normal, a água quente, ela vai aparecer mais próximo da Oceania, ela permite o afloramento dessas águas, vai trazer nutriente aqui para a costa do Peru, momento de fartura. Os peixes vão ter alimento, então vão se reproduzir. Quando ocorre o El Niño, essa massa de ar quente ela não permite que essas águas ressurjam, né? Elas aflorem. Então vai trazer pouca fartura de animais marinhos aqui na costa do Peru. Esse fenômeno dessa água aparecer aqui, dessa água subir, a gente chama de ressurgência.
Ela vai subir aqui na costa, no caso aqui do exemplo do Peru. Aí aqui uma imagem do El Niño. Olha aqui a nível mundial, né? Pelo menos um hemisfério aqui da Terra. O tanto de que a água esquenta aqui, né? Que é uma imagem de satélite. E a lanina? A lanina é um fenômeno exatamente inverso. Ela vai acontecer o quê? Ela representa o esfriamento anormal das águas do Oceano Pacífico, em virtude do aumento das forças dos ventos alísios. Ventos alísios, eu já comentei com vocês, é um vento, uma circulação atmosférica que ela vem do leste para o oeste. São esses ventos alísios que trazem a chuva para a gente também, do Ceará. Então, os ventos alísios, eles circulam do leste para o oeste. Então, quando ocorre um aumento dessa força desses ventos alísios, quando agosto, aqui, né, que nós temos mais ventos, as incidências dos ventos são mais fortes, é um presságio já da incidência da lanina, certo? Então, quando ocorre aumento desses ventos alísios, ele acaba empurrando esse pacote de água quente do Oceano Pacífico mais para longe. Então, consequentemente, o Oceano Pacífico vai ficar mais frio e vai propiciar o quê? Tudo o inverso do El Niño, né? Então, essa circulação ela vai se distanciou, ó, ela fica mais distante, ó, já no continente, e em vez de trazer, aqui no caso do Peru, em vez de trazer chuva, ele vai trazer mais secura, certo? E aqui uma imagem de satélite da lanina, né? O esfriamento. Lembrando, quanto mais azulzinho, mais frio. Aqui é o comparativo dos dois. O de cima, o El Niño, e o de baixo, a lanina, né? No mesmo quadrante, no mesmo perfil, né? Que nós temos o quê, ó? A América do Sul, né? América Central. América do Sul e América Central. América do Sul e América Central. Então, no El Niño temos aquecimento, lanina, resfriamento. Ou vocês também observaram essas duas imagens aqui, coloridas, claro, né? Você já pode dizer que aqui é o El Niño e aqui é a lanina. Pois não. Porque a parte que tá mais calor é maior do que a parte que tá mais fria. Assim, porque, por exemplo, essa parte aqui, naturalmente, ela é quente. Nós estamos próximo ao Equador. Aqui, naturalmente é quente, né? Então, digamos assim, é mais fácil de acontecer o El Niño do que a lanina. Mas a lanina ela acontece também com certa frequência, mas com maior frequência o El Niño. Por quê? Porque esse aqui tende a ser mais quente, de fato. Aí aqui, ó, umas imagenzinhas do El Niño em junho, julho e agosto, que é quando mais ou menos ele começa a acontecer. Aí a gente observa aqui, ó, na parte sul do Brasil, muita chuva, e na parte centro-oeste, um pedacinho da parte nordeste, quente. E mais aqui no norte do Brasil, né, na Amazônia, mais ou menos, frio e seco. Frio e quente, né? Seco e quente, desculpe. É quando nós vamos ter o quê? Lá na Amazônia, nós vamos ter as grandes secas na Amazônia, que também vão provocar o quê? De certa forma, a seca no Sudeste, porque a gente já falou que boa parte da umidade do Sudeste é provocado pela umidade da Amazônia. E dezembro, janeiro, fevereiro, também no El Niño, o que é que a gente observa? Ó? Quando nós temos El Niño, nós temos grandes secas aqui no nosso Ceará, no nosso Nordeste e no nosso Ceará. Grandes secas. Compensação, na região sul, nós temos grandes chuvas. E na região centro-oeste, na região sudeste também, um pedacinho de cada, nós vamos ter um período quente, mas também, devido à umidade aqui da Amazônia, devido à chuva aqui do sul, acaba sendo tanto quanto ameno. Mas a região nordeste, o Ceará principalmente, ele tende a ser grandes secas. Você imaginar aqui também, ó, a área aqui da Oceania, um pedacinho da Ásia também, extremamente seco. Já na lanina, aí começa a se inverter. Ó, lanina, junho, julho e agosto. Região sul do Brasil, seca, extremamente seca. Se vocês observarem, lembrarem, assistirem jornal, que é o que eu aconselho que todos façam, né? Eu aconselho que todos assistam também o Globo Rural, que é de extrema importância, porque nosso país é um país do agronegócio, né? E muito da nossa economia se circula do agronegócio. Apesar de eu não concordar com o agronegócio em algumas partes,
Mas é bom a gente estar informado e estar antenado com o que acontece no Brasil. Então já não é de hoje que está se comentando sobre a seca na região sul. Perdas de cultura, atrasos de plantio, porque eles aguardam as primeiras chuvas para fazer o plantio, certo? Porque irrigação, no grande latifúndio, é inviável. Você fazer uma irrigação em um território que é do tamanho de uma cidade. É praticamente impossível. Então você aguarda que essa chuva venha de fato da natureza, naturalmente. Então, quando na Lanina nós observamos junho, julho e agosto, um período de seca lá na região sul do Brasil. Dezembro, janeiro e fevereiro, nós temos chuva aqui na região nordeste, no Ceará. Se vocês observarem, novembro foi o novembro mais chuvoso aqui do Ceará dos últimos 20 anos. Ainda não foi decretado a formação da lanina ainda, oficialmente. Mas tudo leva a crer que nós estamos no processo de formação da lanina. E se tudo estiver correto, provavelmente esse ano de 2021 vai ser um dos anos mais chuvosos que nós temos aqui no Ceará. Tá? Por quê? Porque, como eu disse, região sul do Brasil, seco, e depois, quando nós chegamos já a novembro, muita chuva, dezembro não está chovendo, mas nós tivemos novembro com muita chuva. Então, está se caracterizando a formação da lanina. Então, provavelmente, tudo isso pode mudar, claro, né? Provavelmente, nós tenhamos um período de bastante chuvoso, bastante fartura aqui no nosso Ceará nesse ano de 2021. Certo? E por fim, meu povo, não esqueçam de fazer as atividades, né? O ano está findando, está acabando. E para não deixar de falar, cuidem, né? Cuidem, meu povo, cuidem. Vou colocar novamente aqui a frequência. E por favor, quem não fez, quem não preencheu. Vou, sim, senhora. Sim, senhorita. Vou passar a atividade, certo? Nossa penúltima atividade. Na semana que vem nós vamos ter a última atividade. Não postei também a atividade da recuperação, mas estou postando na sequência, tá bom? Então, alguém tem alguma dúvida? Alguém quer fazer algum comentário? Se não, vamos almoçar. Deixa eu ver quantos preencheram aqui. Somente 45 pessoas preencheram a resposta, viu? Nós estamos em 66 pessoas. Então, bora preencher a resposta, meu povo. Tem muita gente dormindo, viu? Gente só com o celular ligado, que não está assistindo. Meu povo, meu povo. Pois tá,